Olá pessoal, bem-vindo a mais um Cartas de Paulo. Tudo bom? Hoje eu quis variar um pouco, porque geralmente eu estou seguindo um formato e se tem uma coisa que eu não sou muito é de seguir padrões. Eu nunca fui muito de seguir padrões na minha vida e eu acho legal a maneira que eu estava passando os episódios sobre os versículos da Bíblia, falando de Coríntios, Filipenses, Gálatas, todas essas cartas aí de Paulo, mas eu acho interessante que eu tive várias ideias, talvez seja Deus me ajudando, e eu pensei em várias maneiras de fazer programas diferentes, para não ficar sempre a mesma coisa. Então, para quebrar um pouco, eu hoje decidi falar de uma coisa diferente, falar um pouco mais da história de Paulo. Lá no episódio 3, eu lembro que eu contei a história de Paulo. Para quem quiser, eu vou deixar até o link aqui do YouTube, para quem quiser voltar e ver a história de Paulo, tá lá. Mas hoje eu fiquei aqui, é uma questão que até intrigou a minha percepção, assim. Porque eu falei que Paulo nasceu 5 anos, mais ou menos, né? 5 anos antes de Jesus. Então ele era 5 anos mais velho que Jesus. Ele nasceu em Tarso, mas logo cedo ele foi para Jerusalém. E passou grande parte da vida dele vivendo em Jerusalém. Onde ele estudou com Gamaliel, que era muito inteligente, professor da teologia judaica e tal. Jesus estava lá em Jerusalém, né? Durante todo esse tempo. Mas e Paulo? Nunca escutou falar de Jesus? Será que eles nunca se cruzaram a vida inteira? Porque até onde a gente sabe, os dois não se cruzaram. Eles viveram no mesmo período, na mesma cidade, mas não tem nenhum relato, nem nas cartas de Paulo e nem nos evangelhos de Marcos, Lucas, João e Mateus, que os dois se encontraram. Mas eu fui muito curioso, né? Fui fazer uma pesquisa no Google para ver se não era. E aí o programa hoje é isso, sobre o que dá para se falar a respeito. A gente vai explicar isso logo depois da vinheta. Gente, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler algumas passagens que mostram que Paulo estava na mesma época que Jesus em Jerusalém. Então, são possibilidades que eles poderiam ter se encontrado. Então, em Atos, capítulo 22, versículo 3, ele fala: Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Então, como ele está falando ali, ele passou a infância em Jerusalém. E Jesus, tudo bem, ele estava lá em Nazaré, só que a gente sabe que ele passou por Jerusalém por algumas vezes. Então, Paulo viveu em Jerusalém desde pequeno, onde ele estudou com esse Gamaliel. Esse Gamaliel tem relatos que ele, inclusive, participou da condenação de Jesus. Ele foi um dos responsáveis pela condenação de Jesus. Então, como que Paulo não teria ouvido falar de Jesus? Porque Jesus era uma figura muito popular. Todo mundo ouviu falar dos seus milagres, das coisas que ele andava fazendo ao redor por toda Israel. Ressuscitando pessoas, fazendo milagres, coisas incríveis. Será que Paulo nunca tinha ouvido falar dele? Eu fiquei bem curioso, porque na verdade eu não imaginava que durante muito tempo, talvez até vocês, espectadores, não saibam, que eu não sabia que Paulo e Jesus eram contemporâneos. Tipo, eles viveram basicamente na mesma época. Paulo nasceu 5 anos antes de Jesus. E Jesus viveu em Nazaré, essa fase da infância de Jesus até os 30 anos, mais ou menos. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, é um grande mistério. Existem várias teorias, mas a mais aceita, é claro, que ele estava lá em Nazaré, ele foi um marceneiro junto com o pai. Mas eu sempre indaguei bastante, porque ele podia estar aprendendo, né? Ele deve ter estudado algum lugar, feito alguma coisa, mas essa parte nunca foi revelada. Ainda, mas provavelmente será um dia. Aí depois, logo ali um pouquinho mais pra frente, em Atos dos Apóstolos, ele fala: eu estava viajando já perto de Damasco, era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim.
Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então eu perguntei: quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. Então, a questão é a seguinte: se ele já tivesse se cruzado, talvez Paulo, quando visse ele ali na estrada de Damasco, falaria: ah, eu lembro, eu sei quem é, porque eu já te cruzei contigo, eu te vi pregando numa sinagoga, ou eu te cruzei na rua em Jerusalém. Mas, pelo jeito, ele não tinha visto Jesus, né? Eles não haviam se conhecido. E para fazer um contraponto, aí eu fui lá no Evangelho de Marcos 11:11, capítulo 11, versículo 11, e está escrito bem assim, ó. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor, mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia, com os 12 discípulos. Então, é só para ilustrar assim que Jesus também estava por Jerusalém naquela época e no templo, porque provavelmente onde Paulo estudava, ele era um fariseu, né? Devia estar sempre por ali, e eles nunca se cruzaram. Será que não se cruzaram? Em João 12:12, está escrito assim, ó. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa de Páscoa ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem, em nome do Senhor. Que Deus abençoe ao Rei de Israel. Então esse é o dia do famoso Domingo de Ramos, que os católicos celebram. Então foi um grande evento. Jesus entrou por Jerusalém triunfante, montando um jumentinho. E até acho engraçada a questão do jumentinho, porque um rei, né, já está no cavalo branco. Então Jesus é cheio desses paradoxos. Assim, ele sempre opta pelo lado da simplicidade, da humildade. Eu acho muito interessante essa questão do jumentinho. Mas quando ele chegou em Jerusalém, esse dia foi um grande evento. Você imagina as pessoas gritando: Hosana, Hosana nas alturas. Eu nunca sei se é Rosana ou Osana, mas acho que é Hosana. Acho que cada um fala de um jeito. Então, e aí você imagina, Paulo estava lá em Jerusalém com Gamaliel, e deve ter ouvido falar, será que não? Mas todos esses eventos aconteceram, mas nunca narrado o tal encontro. Mas assim, por que eu estou falando sobre essa questão? Para contextualizar, para que vocês entendam melhor quem foi Paulo, que época ele viveu. Eu acho que muita gente, por exemplo, não sabe que ele é contemporâneo de Jesus, não sabe que eles viveram na mesma época. Então, é só para vocês terem uma ideia de tempo, espaço, geográfico. A intenção do programa aqui é informar, é trazer para os tempos atuais, para o Google Maps, tudo que aconteceu naquela época, porque até hoje estamos falando disso. As pessoas agem, às vezes, como se o que aconteceu lá atrás na Bíblia não tivesse valor nenhum, porque já é passada a história. Mas isso influencia. Até hoje, Donald Trump está brigando para reconhecer Israel, Jerusalém como capital do Israel. O próprio nosso presidente Bolsonaro também. Essas brigas antigas, elas existem até hoje nos tempos atuais. Essas questões, elas não podem ser ignoradas, porque elas existem até hoje, daquela época até hoje. Então, quando a gente se contextualiza, quando a gente aprende um pouco sobre toda essa questão histórica, fica mais fácil para a gente até entender os problemas políticos que acontecem na nossa sociedade hoje. Quando você está assistindo lá o Jornal Nacional, o noticiário, lendo o jornal, a revista, sempre eles estão falando de Israel, de Jerusalém. É um assunto que nunca sai da pauta. Por quê? Porque é uma questão que começou naquela época e ainda não está resolvida, né? Se você for ver. Israel ainda está nessa briga com os árabes. O Templo de Salomão, que era o grande templo dos israelitas naquela época, hoje os judeus de hoje querem reconstruir, mas lá tem uma mesquita. Vou botar a foto da mesquita. E aí, vão construir em cima da mesquita? Não vão? Qual vai ser a treta? Eu torço pela paz mundial. Eu, como Paulo, sou a favor da paz, do amor, e espero que essas coisas consigam ser resolvidas sem violência. É isso que eu penso, é isso que eu oro e espero de Deus, que tudo isso consiga ser resolvido sem muito derramamento de sangue.
E é isso, Cartas de Paulo termina por aqui hoje. Muito obrigado. Semana passada, no último programa, eu mandei um grande abraço para minhas irmãs, mas não mandei para meus irmãos. Então vou mandar para meus irmãos hoje, Douglas e Vinícius, queridos irmãos, um grande abraço. Também quero mandar um abraço para os meus amigos da igreja Acolhidos por Cristo, que eu fui lá o último domingo, foi muito legal, foi muito bem acolhido. Vou botar aqui também o botãozinho para se inscrever no canal e para assistir os outros episódios, tem muita coisa legal que eu já postei. Um grande abraço e a gente se vê no próximo Carta de Paulo.